Vai dar. Então, quantos trouxeram a Bíblia? Essa é uma Bíblia pentecostal, gente, olha só. Dá uma olhada para o teu vizinho e fala assim: o fogo vai cair aqui nesse lugar hoje. Glória a Deus, aleluia. Diga assim: essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Vamos abrir lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Hoje é com a nação corintiana que nós vamos falar. Glória a Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4. Queridos, eu brinco muito, viu? Porque a vida é curta. Fala para o vizinho do lado, fala assim: a vida é curta para ficar com esse bicão aí. Então, eu brinco com esse negócio de Corinthians, de São Paulo, e não tenho nada contra, mas também nada a favor. É só um jeito de quebrar o gelo, de quebrar barreiras, de me aproximar mais de vocês, tá bom? Glória a Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 2, diz assim: ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Eu vou repetir, vou ler de novo. Agora numa outra versão. Além disso, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel. Amém, queridos? Então, pode tomar o seu lugar aí, em nome do Senhor Jesus. Eu quero falar hoje com vocês a respeito de ministério e responsabilidade. Servindo a Deus com excelência. Irmãos, para servirmos a Deus com excelência, é preciso fidelidade. Por isso que se fala, né? Aquele homem é um homem fiel. Olha, aquela mulher é uma mulher fiel a Deus, fiel a Deus. E a Bíblia também diz que Deus é fiel. Essa questão de fidelidade é quando existe um contrato, um acordo, um concerto entre partes. Então, por exemplo, eu e minha esposa, nós fizemos um contrato, um acordo, um concerto, nós somos casados, 36 anos já. Glória a Deus, né? Então, naquele ano lá de 1900 e alguma coisa lá atrás, eu fiz um contrato com ela, um acordo de que eu seria fiel até que a morte separe-me. Eu ainda não morri. Então, eu preciso manter a minha fidelidade, porque isso é que mantém um casamento unido. Da mesma forma, ela também, ela fez a mesma promessa de que seria fiel até que a morte nos separe. Depois que separou, irmãos, né, um foi para a glória, o outro fica livre para encontrar uma outra pessoa com quem possa caminhar junto. É ou não é? Mas enquanto tiver o acordo, enquanto tiver o concerto, essa questão da fidelidade é muito importante. Deus é fiel porque Ele não vai morrer. Então Ele continua sendo fiel, ainda que nós sejamos infiéis, Deus continua sendo fiel. E aquele que quer servir a Deus com qualidade, com excelência, também precisa praticar a fidelidade a Deus e as coisas que Deus estabeleceu. Então esse versículo aqui que Paulo escreveu aos Coríntios, ele escreve para uma igreja que é importante vocês saberem, e é sem brincadeira, né? O povo lá de Corinto, de uma cidade da Grécia, Corinto é uma cidade da Grécia, entenderam? E
Paulo escreve para essa cidade, para uma igreja que se reunia lá em Corinto, e eu brinco que são os corintianos, então é aí que está a brincadeira. Era uma igreja, irmãos, difícil, uma igreja grande, uma igreja que tinha vários dons, as pessoas eram sensíveis ao mundo espiritual, eles buscavam muito os dons espirituais, e Deus havia distribuído esses dons, o Espírito Santo havia distribuído os dons no meio da igreja. Mas é interessante que, ao passo que as pessoas iam recebendo os dons, me parece, pelas passagens bíblicas, e pelo que o Espírito Santo está ministrando no meu coração, falar com vocês nessa manhã, é que cada um ali procurava se destacar. Ele queria mostrar que ele tinha mais Espírito Santo do que o outro. Quantos estão comigo e estão entendendo? Eles queriam dizer que o dom que ele recebeu era mais importante do que o outro dom. E eu quero dizer para vocês, irmãos, que isso não é verdade. Nós sabemos que existem dons que vão corroborar para que a obra cresça. Existem dons que vão ajudar para o crescimento da obra de Deus, para o desenvolvimento da obra de Deus com maior agilidade. Mas isso não quer dizer que esse tal dom seja mais importante do que o outro dom. Todos os dons são importantes porque todos vêm de Deus. Aleluia. Então Paulo ele está escrevendo para essa igreja e está ensinando que eles precisavam servir a Deus com responsabilidade, porque o servir a Deus é uma honra, é um privilégio. Irmãos, o servir a Deus é um privilégio que você não tem noção do quanto que é importante a gente falar assim, não, eu sirvo a Deus. Olha só, hoje eu mandei uma mensagem lá para o Wagner Sardinha lá, que está lá em Natal, hoje logo pela manhã, ele me mandou uma mensagem, acho que era 1h da manhã, contando uma bênção que Deus está promovendo no meio da família dele. E aí hoje, logo cedo eu vi a mensagem e enviei uma nova mensagem para ele, porque o que Deus está fazendo no meio da família, aí eu trouxe aquela palavra de Josué 24:15, que fala assim, olha, eu não sei quem que vocês vão servir, se vão servir aos deuses que serviram os vossos pais, ou se vão servir a Deus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, veja só, um cara da estirpe de Josué, irmãos, um camarada, queridos, que estava nesse patamar de liderança, ele chegou no ápice da liderança no meio do povo de Deus. Josué é o líder que vai conquistar a terra prometida. Na verdade, ele é o líder que conquistou a terra prometida. Moisés não conquistou, Josué conquista. Josué deu as 7 voltas em torno da cidade de Jericó, e quando ele deu a ordem, os levitas tocaram as trombetas e as muralhas de Jericó caíram por terra. Nós estamos falando desse Josué. Nós estamos falando de Josué que orou e o sol parou. Ele falou assim, sol, você não vai sair daí, lua, você não vai se levantar, fica aí porque eu preciso guerrear e ganhar essa batalha. E ele precisava que isso acontecesse na luz do dia, porque o local que ele estava ele não conhecia, e se escurecesse, os inimigos que conheciam bem o local, iriam se esconder, iam fazer emboscadas, e ele ia perder a guerra. Então, sabendo que ele precisava da luz do sol, mas o sol já estava se pondo, o sol já estava, e a lua já estava, ele dá um grito e fala, opa, sol, fica aí, lua, para aí, porque eu preciso resolver esse problema, e o sol parou, recalabacheire anda lá vai, aleluia. Nós estamos falando desse Josué, é desse Josué que eu estou falando, e o sol ficou o tempo que foi necessário para que Josué destruísse os seus inimigos.
É desse Josué que nós estamos falando. Se eu for falar toda a história de Josué aqui, quantos milagres, quantas coisas que esse homem fez por intermédio de Deus, é lógico, nós vamos perder aqui uma boa parte da minha mensagem, mas eu não quero fazer isso. A única coisa que eu quero que você entenda é que é esse homem que diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. Então, servir a Deus, irmãos, não é uma coisa que a gente tem que fazer como uma imposição, não é uma coisa que a gente tem que fazer como se fosse um fardo nas nossas costas, não é uma coisa que a gente tem que fazer como por obrigação. Não, irmãos, servir a Deus tem que ser algo que a gente faz com alegria, que nós possamos levar para esse contexto de que é uma honra fazer a obra de Deus. Amém, queridos? Então Deus nos confiou esses dons, Deus colocou pessoas e nos deu oportunidades para ministrarmos na vida dessas pessoas. E então eu quero que vocês abram bastante o vosso coração, para que vocês entendam que Deus não nos chamou para a fama, mas para a fidelidade. Existe um jargão que a gente já ouve muito por aí afora. Esse jargão é um jargão evangélico, cristão, que diz: Deus não nos chamou para a fama, mas para a fidelidade. E Deus não quer, irmãos, de forma alguma, que você seja aquilo que você não nasceu para ser. Você precisa se encontrar. Você precisa entender que enquanto você não se encontrar, você vai ficar dando cabeçada. Enquanto você não estiver no centro da vontade de Deus, as coisas não vão dar certo. Até parece que vai, sabe? Começa mas dali a pouco desmorona tudo, porque não é aquilo que Deus tem para você. Ok? Então Deus não nos chamou para ser visto, mas Deus nos chamou para serviço. Dá uma olhada para o vizinho e diga: Deus não te chamou para ser visto, Ele te chamou para serviço. Há um serviço te esperando, irmãos. Há um serviço te esperando. Então, ele escreveu para essa igreja dos Coríntios aqui, que vivia em meio a confusões ministeriais, disputas de liderança, um queria ser mais o outro do que o outro e tal, eu sou mais importante, eu sou isso, eu sou aquilo, e infelizmente, né, a igreja dos Coríntios precisou receber cartas exortativas, mas que não é tão ruim, né, Vanderlei? A exortação, quando é feita em amor, ela não é ruim, pelo contrário, porque Deus exorta quem Ele ama. Deus corrige a quem Ele ama. Aleluia. Se você receber uma correção de Deus, sinta-se feliz, porque Deus está cuidando de você. Deus está te apontando para um destino melhor. Tem um futuro te aguardando, meu irmão, e esse futuro vai depender muito de se você estiver ou não no caminho que Deus traçou para você. Você vai chegar nesse futuro, e um futuro gostoso, maravilhoso, mas se você sair do caminho que Deus quer te apontar, você vai chegar num futuro também, mas num futuro que não é o plano de Deus para você, e vai ser ruim, porque Deus não quer nada de ruim para você. Ele quer te colocar na linha. Hoje é a sua oportunidade de entrar no trilho de Jeová. Aleluia, louvado seja Deus. Então, queridos, nessa passagem que nós vimos, Paulo, através do Espírito Santo, deixa claro que o verdadeiro ministro não busca a sua glória própria, mas ele busca a fidelidade, ser fiel a Deus, fiel. Eu sou fiel a Deus. Estou me lembrando de uma passagem de um homem que ele era amigo de Davi. Eu entendo, irmãos, que ele era tão amigo de Davi que ele foi morar vizinho. Ele morava vizinho do palácio de Davi. Quem lembra desse homem? O nome dele? Urias.
Sim ou não? Então, Urias, vizinho de Davi, irmão, ele era ali próximo. E sabe o que aconteceu? Urias era um guerreiro, ele se espelhava em Davi. Davi era um exemplo, um líder exemplar. Dá uma olhada para o teu vizinho e diga: você vai ser como Davi, um líder exemplar. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja Deus. As pessoas vão olhar em você e vão se espelhar em você, vão querer ser como você. E aquele vizinho de Davi, quando ele viu que Davi era aquele guerreiro, um homem forte, um homem destemido, ele falou: também quero entrar nessa guerra. Eu quero fazer parte desse exército, eu quero ser como Davi, eu quero ser um líder como esse homem, eu almejo ser igual a ele. E então ele se alistou no exército de Davi, e ele partiu para a guerra. Em várias batalhas ele esteve ao lado de Davi. Voltavam, irmãos, eles voltavam, eu estou falando tudo isso pelo Espírito Santo, eles voltavam se alegrando das vitórias, se alegrando das conquistas. Eles vinham juntos, talvez lado a lado. Oh, Urias, você viu, nós vencemos mais uma. Urias, você vê que bacana, Deus esteve conosco nessa mais uma batalha vencida. Aleluia, mais uma conquista, ampliamos o território de Israel. Agora nós temos mais terras, agora nós temos mais coisas. Que alegria! Davi, ele tinha uma comunhão tão forte que eles eram até vizinhos, irmãos. Quantos estão comigo aqui? Aí foi marcada mais uma guerra. Vamos conquistar de novo? Segunda-feira a gente sai para a guerra, hein? Tal. Só que na segunda, Davi estava com preguiça. Dá uma olhada para o teu vizinho e fala assim: cuidado com a preguiça. Segunda, quando acordou tal, que era para subir nos cavalos e ir para mais uma guerra, o Davi falou assim: ai, não quero acordar não. Hoje eu não quero acordar. E aí ele mandou mensagem, falou: manda lá o exército ir na frente, que hoje eu não vou. E o exército partiu, porque o rei mandou. É melhor obedecer do que sacrificar. E o exército partiu. E aí quando Davi acordou lá pelas tantas, que ele abriu a janela do seu aposento, que ele olha lá na casa do seu amigo, do seu vizinho, ele viu a esposa de Urias se banhando. Todos conhecem essa história. Então a preguiça é um pecado que te leva a outro pecado. Dá uma olhada para o vizinho e fala assim: cuidado com a preguiça. Ela vai te levar para o pecado maior. Amém? Um abismo leva a outro abismo. Então o Davi foi lá e caiu, mandou chamar a mulher, ela cedeu, e ele engravidou a mulher do seu maior amigo, seu melhor amigo. E para encobrir esse erro, ele colocou o amigo na frente da batalha, sem espada, sem nada, com uma carta. Falou: leva essa carta lá para o cara que está lá bem na ponta lá. O que foi? Mais um outro pecado. Um abismo leva a outro abismo, que leva a outro abismo. Olha para o teu vizinho e fala: tudo começou com a preguiça. Fala para ele aí, ó. Tudo começou com a preguiça. Irmãos, é incrível quando a gente perde o controle. Quando a gente entra numa sucessão de erros, a gente perde o controle. E a gente começa a fazer coisas que a gente não queria fazer. Se fosse, irmãos, pensar mesmo de verdade, eu sei que você não é uma pessoa que gosta de errar, eu sei que você não é uma pessoa que gosta de fazer coisa errada, que gosta de pecar, eu tenho certeza disso, mas o inimigo das nossas almas, ele se aproveita de coisas pequenas, uma preguiça. Um dia que você fala: hoje eu vou quebrar o protocolo.
É nesse momento, irmãos, que pode estar um grande laço armado para te pegar. Olha para a pessoinha que está do teu lado e fala assim: vigia nessa terra. Louvado seja Deus. Então, sabe o que aconteceu, queridos? Davi arrumou um baita de um problema. Deixou de ser aquele líder exemplar. Manchou a sua história. Manchou o seu legado. É verdade que o perdão cabe para qualquer um. A gente tem que perdoar. Mas se a gente não tomar esse entendimento, se nós não tivermos esse entendimento e não tomarmos uma decisão hoje, a gente vai ficar manchando até uma hora que as pessoas deixam de crer em nós. As pessoas deixam de ver que você é uma pessoa tremenda, que Deus te escolheu para ser mais do que vencedor. Dá uma olhadinha para o vizinho, fala assim: você foi escolhido para ser mais que vencedor. Aleluia, louvado seja Deus. Glória a Deus. Então, servir a Deus, olha como está escrito lá, ó. Servir a Deus não é algo opcional para quem foi chamado, é uma responsabilidade santa. Devemos ser fiéis, constantes e cuidadosos com aquilo que o Senhor nos confiou. Cuidadosos. Então cuida, querido, Deus está te chamando, você está numa igreja, acredite nisso, que está contando com você, porque o nosso crescimento, o nosso avanço, depende da tua posição, do teu posicionamento, irmão. Minha irmã, Deus te alistou nesse tempo de conquista, nesse tempo de guerra espiritual, mas de grandes conquistas e realizações, porque Ele confia em você. Você é alguém que faz parte do plano de Deus para ir para nesse tempo. Ah, mas eu... Não tira isso da sua boca. Esse negócio de a mais é um mercadinho que tem aqui em cima. Quem lembra do a mais? Então, sai disso. Olha para o vizinho e fala assim: sai dessa vida. Vamos ser fiéis ao Senhor. Amém, queridos? Então, eu gostaria de colocar para vocês o que é que significa a palavra despenseiros. Despenseiros, irmãos, ela vem do grego koine, que é o grego antigo, um grego que a Bíblia foi escrito. Despenseiros em grego é oikonomos, que significa o quê? Mordomos, administradores responsáveis. Glória a Deus. Administradores responsáveis por algo que pertence a outro. Então, essa igreja não é minha, Joel Ricardo. Essa igreja não é minha, Edmilson. Essa igreja não é da minha esposa, essa igreja não é do pastor Marcelo Júnior, essa igreja não é do pastor Laurito, nem do Noilteiras, que está ali com as mãos ali e tal. Não é, essa igreja não é nossa, irmãos. Essa igreja ela é de Jesus. Ela é do Senhor, mas Deus nos colocou aqui como dispenseiros, e dispenseiros quer dizer mordomo. E o mordomo, irmãos, é aquele que administra. É que hoje, para muitas pessoas que estão aqui, talvez que estejam aí pelas redes sociais, não entendam a função de um mordomo. Pensa que o mordomo é como se fosse um garçom que fica só ali levando o que o patrão pede, mas não é isso. O mordomo é um administrador. O mordomo é aquele que sabe o que tem na despensa, ele sabe o que tem na geladeira, ele sabe tudo o que está acontecendo dentro daquela casa. Normalmente quem contrata um mordomo é alguém que tem muito dinheiro, tem uma casa muito grande, com vários funcionários, com vários quartos, com vários carros, enfim, tipo milionários é que tem mordomo.
Quantos estão comigo e estão entendendo? Agora, você acha que uma pessoa, o Elon Musk, por exemplo, ou esse presidente atual lá dos Estados Unidos, que ele é bilionário, Donald Trump, você acha que ele sabe se tem ovo na geladeira? Você acha que ele vai... Irmão, você acha que o presidente dos Estados Unidos vai se preocupar se tem cebola para fazer o almoço? Hello! Então, o que é que eles fazem? Eles contratam pessoas que sejam fiéis, pessoas que estejam dispostas a fazer com responsabilidade e cuidar com responsabilidade daquilo que pertence a ele. Para isso ele paga um bom salário. Dá uma olhada para o teu vizinho e fala assim, ó, você vai receber uma bolada aí, ó, em nome de Jesus. Você vai ter um bom salário, em nome de Jesus. Sim ou não? Agora, para o mordomo ir lá comprar o ovo, para o mordomo ir lá comprar a cebola, para o mordomo contratar um funcionário, pagar o salário dos funcionários, porque ele que administra, principalmente nessa época aqui não tinha Pix, irmãos, não tinha banco para fazer tudo eletronicamente. Então sabe o que o dono fazia? Entregava um saco de dinheiro para ele, falava, ó, cuida aí, contrata os funcionários, paga o salário, vai na feira, vai no supermercado, faça isso, faça aquilo. Então o mordomo ficava com aquela bolada. Dá uma olhada para o teu vizinho e fala assim, você está com cara de mordomo de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. É por isso que lá na sua conta tem aquele número bem redondo lá. Deus está confiando em você, que você vai administrar as coisas dele, que pertence a ele. Eu tô falando assim, tem gente dando risada, mas é real, queridos. Por isso, se você estiver gastando mais, e se aquela conta lá estiver no vermelho, você não está sendo um bom dispenseiro de Deus. Dá uma olhada para o vizinho e fala assim, conserta a área financeira já, em nome de Jesus, porque Ele pôs na sua mão para você administrar, mas tudo vem dEle. Quer ter essa certeza? Saindo daqui, passa num cemitério e levanta um defunto lá, vê se ele está levando alguma coisa lá, o saco de dinheiro, alguma coisa lá, para você ver. Não tem nada naquele caixão lá, só o corpo velho. Entendeu? Sim ou não? Porque quando um dispenseiro pede dispensa, aí Deus levanta outro, aquilo tudo vai passar para a mão de outra pessoa que vai administrar aquilo. Sim ou não, queridos? Estão entendendo? Então, aí as pessoas vão morrendo e esse dinheiro vai passando para o outro, para o outro, para o outro, de forma que aí a gente entende que nada é de ninguém e tudo pertence a Ele. Tudo veio de Deus e tudo é dEle, tudo é por Ele, para Ele, são todas as coisas. Aleluia. Agora, transportando isso, eu precisei fazer isso da forma física, da forma material, para vocês entenderem que no reino de Deus funciona da mesma forma. Nós somos dispenseiros dos dons espirituais, nós somos dispenseiros da verdadeira palavra de Deus. Deus colocou na sua mão, está aí para você administrar os dons, os talentos. Meu irmão, minha irmã, Ele conta com você e Ele sabe que você é um mordomo fiel, é um dispenseiro fiel, é aquele que vai saber administrar bem as coisas que pertencem a Ele. Amém, queridos? A palavra fiel é pistos, que significa digno de confiança. Então olha para a pessoinha do lado e fala assim, Deus confia em você, filho. Deus confia em você. Acredite, Deus confia em você. Você é filho. Você é filha, Ele confia. Irmãos, eu tenho 3 filhos. 3. Cada um diferente do outro.
mas eu tenho assim total confiança. Se eu tiver que fazer uma longa viagem, sair, eu posso chamar a minha filha, falar: filha, administra tal coisa para mim. Ela agora vai me dar uma neta, aleluia, uma netinha. Ontem a gente ficou sabendo disso, que, bom, sabia que eu ia ter, né, mas não sabia se era uma neta ou um neto. Aí ontem eu fui todo de azul, na torcida. Aí eu falei pro pessoal: tô aqui na torcida. Aí tinha um rapaz lá, da família do meu genro, falou: pô, você tá na torcida mesmo, em todo de azul. Eu falei assim: quer ver a cueca também? Na brincadeira, né? Até a cueca era azul, irmãos. Falei assim: vai vir agora o sucessor, né? Aí, quando estourou aquele negócio, saiu tudo cor de rosa. Eu falei: oh, Jesus amado, aleluia, glória a Deus. Aí já tem a pastora Ana Laura, agora vai vir essa netinha, que ainda a gente não... Isabel. E os Travagini vão parar onde desse jeito, né? Tem que arrumar um Travagini, pastor Marcelo Júnior. Aleluia, glória a Deus. Então, ou Danilo, né? Falei ontem com o Danilo, falei: agora a responsabilidade ficou em você. Então a gente confia, tá vendo? Até isso aí, eu estou confiando no Danilo. Danilo, agora você arruma um menino aí, pelo amor de Deus, eu confio em você, porque você é digno de confiança. Dá uma olhada para o vizinho e fala assim: Deus confiou em você muita coisa tremenda, que vai acontecer, meu irmão, vai acontecer, minha irmã. Deus confiou em você, varão valoroso, você que é um homem valoroso. Deus está confiando que você vai conduzir essa sua família aí, que você vai cuidar da sua esposa, que você vai cuidar dos seus filhos, que você vai cuidar dos seus negócios. Deus está confiando em você, Ele te escolheu. Se você recebeu isso aí, meu irmão, aplauda ao Senhor, glória a Deus. Essa pessoa também, ele é constante. Irmãos, se tem uma coisa que desagrada a Deus, é uma pessoa que hora está lá em cima, hora está lá embaixo, uma hora está bem, outra hora está mal. Irmão, duplo ânimo, não é? Fica cocheando entre dois pensamentos. Não tem nenhum Raimundo aqui, né? É o crente Raimundo, um pé na igreja e o outro no mundo. Então, a pessoa que fica aí, sabe, vacilando, inconstante. Ah, hoje eu vou. Ah, hoje eu não vou. Ah, hoje eu quero. Ah, hoje eu não quero. Ah, hoje eu estou. Ah, hoje eu não estou. Cutuca o vizinho e fala assim: não sei não, mas parece que ele está falando de você, logo ali na frente. A gente tem que ser constante, irmãos. Você já pensou se você for um funcionário de uma grande empresa e você falar: hoje eu vou trabalhar. Ah, hoje eu não vou. Ah, hoje eu vou. Ah, hoje eu não vou. O que vai acontecer com você? Hello. Então, queridos, nós precisamos ser constantes. Seja constante, porque isso vai mostrar para Deus que você é uma pessoa fiel, que você é uma pessoa que Ele pode confiar. Se você for desse jeito diante de Deus, você vai ver como que Deus vai começar a confiar mais coisas em você. Ele vai começar a depositar mais coisas na sua vida, porque Ele conta com você, pastor Sivaldo.
Então ele sabe que ele pode confiar e ele vai te entregar ainda mais coisas. Ele vai entregar. Olha, você que está aí pelas redes sociais, recebe essa palavra, que as portas estão se abrindo na sua direção e Deus vai começar a enviar ainda mais, além daquilo que você possa pensar ou imaginar. Deus vai colocar nas suas mãos, se tão somente você se decidir hoje a ser alguém fiel ao Senhor. E se você recebe, manda coração, enche essa telinha aí de coração, meu filho, aleluia, me ajuda a pregar o Evangelho. Fazer as coisas com excelência, irmãos. O que é a palavra excelência? Ela nos remete a quê? Em outras passagens, né? Ela significa arete, que é virtude. É uma virtude, ser excelente é uma virtude. Quantos querem essa virtude? Ser excelente. Irmãos, a minha esposa, está aqui meu filho, há muitos anos atrás, eu comecei a trabalhar na área de informática, comecei a conhecer a informática no ano 1980. Eu já fazia curso de programação de computador. Quem pagou para mim o meu primeiro curso de computação foi esse meu irmão aqui. Ele acreditou em mim. Eu era o caçula, não tinha condições nenhuma de fazer por conta própria. Ele já trabalhava. E eu acredito que até deve ter doído um pouco no bolso dele. Mas ele acreditou em mim, investiu e me pagou um curso de informática no ano 1980. Onde você estava em 1980? Então, veja só. E eu comecei a aprender e eu gostava tanto disso que eu fui ficando excelente. Eu fiquei um expert em informática. De forma que, às vezes, as pessoas vinham de longe. Irmãos, eu tive vários aumentos salariais por mérito. Porque eu falava assim, tem uma empresa me pagando mais, eu vou para lá. Aí o patrão falava, não, fica que eu pago o dobro que o cara está te pagando lá. Aí eu ficava, e aí o aumento salarial tinha que constar lá na página da carteira de trabalho, aumento por mérito. Entenderam, sim ou não? Pega a minha carteira, você vai ver vários aumentos salariais por mérito. Eu não estou falando isso para me vangloriar, irmãos, eu estou só pregando a palavra, querendo mostrar para você o que é ser excelente. Eu era excelente, de tal forma que às vezes eu ficava doente, e as pessoas, um dia eu quebrei o pé e fiquei com o pé engessado, não podia trabalhar. Sabe o que o meu patrão fazia? Ele ia na minha casa com o carro dele, ele me pegava no colo, querido, descia as escadas da minha casa, aí chegava lá embaixo, ele me colocava no carro, me levava para trabalhar, chegava lá, ele me tirava do carro, subia as escadas que eu trabalhava no andar superior, e aí ele me colocava lá, e eu ficava trabalhando, e eu levantava a mão, água, por favor, quero ir no banheiro. Eu estou brincando não, estou falando sério, queridos. Aí terminava o expediente, tinha que fazer tudo de novo. E o Jordano, que lá de São Bernardo, né, que vinha de São Bernardo, vinha me buscar na porta de casa, me levava, depois vinha me trazer. Eu era enjoado, que eu falava, não tem como eu ir para São Bernardo não, isso aí é longe, e eu não tenho carro, não tenho como ir para aí. Aí ele falava, não, então eu vou te buscar. Aí ele vinha me buscar e me levava, depois vinha me trazer. Sabe por que eu botava os meus patrões para me servir? Porque eles precisavam de mim, porque eu tinha expertise, eu era alguém, irmãos, que eles precisavam, e eu fazia tudo com excelência, por isso que eu era procurado. Amém? Vocês estão entendendo? Então, irmãos, eu creio que você vai ser alguém que vai ter essa virtude, algo vai acontecer através da sua vida, e as pessoas vão olhar e vão falar, uau, aquele homem, aquela mulher tem uma expertise, ele é bom nisso que ele faz.
aleluia, ela é boa naquilo que eu vou procurar, porque ali eu sei que se eu levar ali, esse trabalho vai dar certo ali. Se eu levar no outro não vai dar certo, mas para esse aqui, nesse eu posso confiar. Olha para o teu vizinho e fala, recebe essa palavra profética, você vai ser conhecido pela sua expertise, as pessoas vão começar a te procurar, vai bombar a sua atividade, vai bombar, irmão, seu nome vai ser ventilado, vai ser soprado, em nome do Senhor Jesus. Deus vai trazer um grande crescimento para a sua vida, se você entender que Ele quer depositar isso hoje em você. A excelência Deus vai depositar sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Então, o que significa essa virtude? É cumprir com o melhor possível, com esmero. Eu creio, irmãos, e eu vou orar por você, viu, Vivi? Eu sei o quanto você se esforça para ser melhor. Você está sempre fazendo curso, sua irmã também, a Lili. Então, eu sei que Deus gosta desse tipo de gente, e Ele vai honrar você, em nome de Jesus. Olha para o vizinho e fala assim, espera, 2026 vai ser o seu ano, vai ser o seu ano, 2026 vai ser o seu ano em nome de Jesus, vai ser o ano em que muitas das promessas de Deus vão se realizar. 2025 está terminando, ainda dá tempo para Deus fazer muita coisa nesse ano, mas eu quero profetizar que com o virar do calendário, há um novo tempo vindo na sua direção, meu irmão, minha irmã. Há um novo tempo de Deus para a sua vida. Há um novo tempo de Deus para esta igreja. Há um novo tempo de Deus para ir para aqui em Vila das Mercês, em nome de Jesus. Bendito seja Deus. Se esforce, se esmere. Faça por onde, irmão, porque você vai ver o que Deus vai fazer. Ele não gosta de preguiçoso. Com preguiça você não vai, você vai cair com a Batseba. Com preguiça você vai ficar olhando para a tua vizinha, cuidado. Com preguiça você não chega em lugar nenhum. Mas se você se esforçar, se você for melhor, você vai ver para onde Deus vai te levar nesse ano que vai entrar. Em nome de Jesus, as portas já estão se abrindo na sua direção. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, aplicações práticas para as nossas vidas, para a nossa família. Coloca aqui na tela, queridos. Pais, ensine seus filhos a honrar os compromissos com responsabilidade. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo terrível onde os pais querem super proteger os filhos e ainda usam uma conversa, uma falácia, dizendo assim, eu não tive e agora eu faço tudo pelo meu filho. Você está criando uma pessoa fraca para o futuro, meu filho. Você está estragando o seu filho, você está estragando a sua filha, você está estragando o futuro dessa pessoa que Deus confiou e colocou debaixo do seu telhado para você ensinar, para você apontar o caminho. Você não está apontando, você que está indo no caminho por ele, por ela. Hello. Ensine teu filho a ter responsabilidade. Aquele meu filho ali, chamado Marcelo Júnior, ele pegava o telefone da minha casa e ficava ligando para as minas. Tempo da juventude, da adolescência. Teve um dia que ele ligou para um celular, irmão. Vocês não têm noção do que, quanto que custava uma ligação para celular lá na década de 90 e pouco. Eu comprei o primeiro celular meu, ele era um SP500. Quem lembra do SP500? É um tijolo que ficava pendurado aqui assim. Ele tinha uma bateria dessa grossura, eu tinha 2 baterias sobressalentes. Aí eu ficava com o celular aqui e do outro lado eu tinha uma bolsinha para guardar as 2 baterias sobressalentes, entendeu? Então parecia o Batman com aquele cinto
de mil e uma utilidades. Quando eu esqueci a bateria, eu andava até meio torto assim, por causa do o celular tijolo TAC. Depois veio o Ultra TAC, né? Tijolo TAC também. Então, isso estou falando de 1900 não sei o quê. E eu comprei aquele celular lá, tal, na Telesp Celular. Telesp Celular, ficava ali na Rua Xavier Curado. Xavier Curado. Entrei lá, falei, soube que está existindo agora um tal de um celular, eu vim comprar a minha linha. Aí eles, uma grana violenta, irmãos. Preço. O telefone naquela época custava muito dinheiro. Aí eu paguei todo aquele dinheiro, só que eu não sabia que depois que você paga todo aquele dinheiro, aí a conta é um absurdo. Aí meu filho, lá em casa tinha o telefone fixo, e um dia ele liga, não sei para quem, e ele ficou horas com aquele telefone. E aí veio aquela conta imensa, e eu olhei assim e falei, meu Deus, se arrependimento matasse, eu não estava aqui hoje contando essa história para vocês. Aí ele pegou e falou assim para mim, pai, estou precisando de um tênis. Aí eu falei, opa, legal, vem cá, senta aqui. Aí ele sentou na cadeira lá no sofá, eu corri lá, peguei a conta de telefone e coloquei assim, e comecei a amarrar a conta de telefone. Falei, aí, seu tênis está aí. Falei para ele, agora eu não vou te dar o tênis, porque olha aqui, olha o que você fez. E agora você tem que aprender. Estou fazendo isso, irmãos, para te mostrar o seguinte, talvez você possa pensar assim, mas você é um cara, um mala. Mas, pelo menos, irmãos, meu filho está aí. Aprendeu hoje, eu tenho certeza que ele não faz loucura e que ele vai ensinar para a filha dele e para os filhos que virão depois da filha dele. Ele vai ensinar o caminho certo. Por quê? Porque isso faz parte do plano de Deus para a sua vida. Nós precisamos ensinar. Então, ensine os seus filhos a honrar os compromissos com responsabilidade. Cônjuges. Agora fala para a vaza que está aí do teu lado. Fala assim, minha vaza, abençoada de Jesus para a minha vida. Apoiem um ao outro nos ministérios que exercem. Ministério sem apoio é um fardo, irmão. Eu louvo a Deus por essa mulher aqui que caminha comigo, onde eu estou ela está também. Irmãos, como seria difícil, como é que eu poderia ir lá na casa de uma irmã que está precisando de uma oração, eu vou lá na casa da irmã. O que os vizinhos vão falar? Olha lá o Davi com a Batseba. Vocês estão entendendo, sim ou não? Eu não posso ir, irmãos, se ela não estiver junto comigo. E ela é minha companheira, ela está sempre comigo, exercendo o ministério lado a lado. Louvado seja Deus, ela tem palavra de conselho para as irmãs, ela sempre tem ali uma palavra de ânimo, ela sempre está ali em oração. A hora que a gente vai orar, ela se posiciona e ela fica na intercessão. Enquanto eu estou liberando uma palavra ali, estou orando, estou ministrando as vidas, ela está ali intercedendo por mim, falando, pai, usa o meu marido, usa, Senhor, o meu esposo, para a sua glória. Está intercedendo para que tudo que eu for fazer ali vai dar certo. Olha para o teu vizinho, para a vizinha, para a santa, fala assim, caminha com o teu marido na obra de Deus. Caminha. Irmãos, nós precisamos fazer a obra de Deus juntos, em nome de Jesus. E famílias, olha só, as famílias que servem com excelência se tornam o quê? Referência de caráter e fé. É uma referência, olha aquela família lá. Está vendo? Eles estão crescendo, está vendo? Eles têm a bênção de Deus, está sobre a vida deles. Eu vou pedir para colocar aqui, no livro do profeta Malaquias, capítulo de número 6.
4 então. Meu bem, é Malaquias capítulo 3, irmãos. Meu Deus, versículo 18. Olha só o que é que está escrito na palavra. Então voltareis e a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Você pensa que não, mas quem é que vai ver, quem verá essa diferença? Os seus vizinhos, as pessoas do seu ambiente de trabalho, lá na faculdade, aonde quer que você for, eles vão enxergar. Irmãos, isso é uma promessa de Deus. Isso não depende de mim, nem depende de você, não depende de ninguém. Deus está dizendo que existe uma diferença e que todo mundo vai ver essa diferença. Quem serve e quem não serve. Amém, queridos? Quem é justo e quem é ímpio. Isso vai ficar patente, isso vai ficar explícito. Todo mundo vai enxergar isso daí, se você é ou se você não é, se você tem ou se você não tem a presença de Deus na sua vida. Quantos estão comigo e estão entendendo? Então, eu vou passar aqui para o momento final e quero dizer a vocês, na minha conclusão, Deus valoriza a fidelidade mais do que a performance. Então, irmãos, para mim, pastorear essa igreja é uma coisa maravilhosa. Estar aqui é gostoso. Eu prego, você dá glória a Deus, irmão. Você não sabe, para um pregador, quando ele está pregando e que a igreja fica inflamada, cada glória que você dá aí é mais um fogo que vem para cá, para a gente pular, a gente rodopia, sobe pelas paredes. É verdade ou não é? Enquanto você está glorificando, então a coisa melhor que tem é quando você está no lugar e as pessoas estão junto e estão ali glorificando, e glória a Deus. Agora, irmãos, eu assumi um compromisso com a minha esposa. Nós vamos ter que ir em alguns lugares lá no Nordeste, irmãos, que para chegar lá é 1 hora e quanto, meu bem? Chegar lá naquele lugar do Maurílio lá. 1h30, irmãos. Vamos chegar lá na aldeia, lá num lugar afastado. Lá não tem púlpito, lá não tem ar-condicionado, lá não tem telão de LED, irmãos, painel de LED. Lá não tem essa banda maravilhosa de um homem só e tal. Queridos, mas lá tem, sabe o que? A vontade de Deus, de que aquelas pessoas ouçam que existe um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. E a gente vai fazer isso aí, de vez em quando nós vamos dar uma ausentada daqui, mas eu preciso que vocês se unam para não deixar
a peteca cair. Quem sabe o que quer dizer esse ditado? Olha para o teu vizinho e fala assim: não, vamos ter que suportar eles lá no Nordeste, lá fazendo a obra de Deus. Irmãos, o lugar é lindo, mas nós não estamos indo por causa do lugar lindo, nós estamos indo por causa da obra de Deus. Você está entendendo, sim ou não? Então, acredite, tem muita coisa para ser feita. Gente que está lá, irmãos, se rendendo. Nós já temos lá 4 pessoas para batizar. Nós vamos batizar, já tem 4 candidatos ao batismo lá. No mínimo, tem muita gente chegando lá. Irmãos, é tanta coisa, não dá para a gente falar tudo agora, nesse tempo. Mas são tantos sinais, tantas coisas que aconteceram, que tem nos apontado para fazermos, para servirmos. O ministério é serviço. Nós vamos servir a Deus, nós precisamos servir a Deus. Só que a igreja precisa continuar aqui. Vamos precisar de suporte. Eu vou comer uns peixes lá tal, mas nem só de peixe viverá o homem. Vocês estão entendendo, sim ou não? Então, tem peixe à vontade lá, é só pegar o anzol, sei lá se é com anzol, Você já está vendo, né, que da pesca não vai dar certo. Então, nós queremos servir a Deus. Vamos ficar em pé, queridos. Deus valoriza o quê? A fidelidade mais do que performance. Não tem isso aí no slide, né? Deus valoriza a fidelidade mais do que performance. Correr aqui, gritar, pregar e tal, isso é uma performance. Mas a fidelidade é ver. Sai desse conforto. Vai lá para o meio do Nordestão lá, irmãos. Meu Deus. Você sai do ar-condicionado do carro, irmão. Você já foi, irmão? Você do verde oliva aí, do Exército Brasileiro. Aleluia. Já foi para o Nordestão? Quando sai do ar-condicionado do carro, vem aquele bafo assim. Aí você fala assim, aleluia. Já foi? Não. Você vai. Em nome de Jesus. Deus valoriza isso. É você abrir mão do seu conforto, sair da sua zona de conforto. Irmãos, para mim e para minha esposa, nós estamos com uma netinha para nascer. Nós já temos uma outra netinha que está por aí. Tem vocês, nós amamos vocês. Vocês não sabem o quanto que nós amamos vocês, que a gente ora por vocês. Mas se é o tempo de ajudarmos lá, a gente vai e a gente volta, e vai e volta, até o dia que aí vou cumprir o meu chamado, o ministério apostólico, pastor, o apóstolo, conquistar territórios, treinar liderança, deixar o povo lá trabalhando também. Aleluia, glória a Deus. Aqui vai ter uma equipe aqui também trabalhando, cuidando. Então, servir com excelência é mostrar honra a quem nos confiou a missão. Eu vou honrar ao Senhor, Ele me chamou, irmãos. Eu vou mostrar a minha fidelidade para Ele. Eu falo assim, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Aleluia. Seja constante, zeloso e disponível. Seja constante, zeloso e disponível, não só para os homens, porque você pode ser zeloso e me honrar como teu líder, como teu pastor, como teu apóstolo, mas você precisa em primeiro lugar honrar a Deus, porque Ele também te chamou para me ajudar. Deus te chamou para me ajudar nessa obra, irmão. Quem é fiel no oculto será recompensado no visível. Eu vou repetir. Quem é fiel no oculto, nos bastidores, sem ninguém ver, mas você está lá, Deus vai te exaltar publicamente.
Deus vai colocar você e as pessoas vão ver que existe diferença entre o que é fiel e o que não é, entre aquele que serve e o que não serve. Todos verão, todos verão, todos verão. Vai ser público, vai ser notório, vai ser público, vai ser notório, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, faz assim com a sua mão. Eu quero orar e te abençoar em nome de Jesus. Nosso Deus e nosso Pai, nós hoje reconhecemos que o nosso ministério, Pai, é uma responsabilidade santa. Senhor, nos perdoa por toda a negligência, por todos os momentos, Pai, que nós demonstramos fraqueza, que nós às vezes deixamos a preguiça nos impedir de fazermos a Tua vontade, quando colocamos desculpas, quando colocamos obstáculos, Pai, ó Deus, para sermos infiéis. Senhor, nós não queremos mostrar que somos infiéis, por isso ficamos dando desculpa. Senhor, perdoa, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos a partir de agora Te servir com excelência, Pai, com constância e com paixão, Pai, que o nosso coração possa bater mais forte pela Tua obra, pelas almas perdidas, que possamos, Senhor, buscar as almas que estão perecendo, fazer a Sua vontade, Pai, aonde quer que nós estejamos, que ali possamos ser os bons dispenseiros de Deus, da multiforme graça de Deus, Pai, no nome poderoso do Senhor Jesus. Dai-nos da Tua graça, para sermos fiéis no muito e no pouco, Pai, em todo o tempo que possamos ser fiéis ao Senhor, se temos abastança, se não temos, se temos, Pai, dinheiro ou sem dinheiro, ou com saúde ou sem saúde, que em todo o tempo, Pai, possamos ser fiéis ao Seu chamado. Ó Deus, em nome de Jesus, que a graça do Senhor, que a bênção do Senhor repouse sobre os Teus filhos, para a glória e louvor do Teu nome nós oramos e já Te agradecemos. Amém, amém e graças a Deus. Aleluia, Jesus. Põe a mão assim no seu peito.